E saiu o episódio 7 de Minhas Aventuras com Superman. Semana passada tivemos, pra mim, o melhor episódio dessa temporada. Então esse novo episódio aí tinha um peso mais do que os outros tiveram antes, né? Como será que eles lidaram com essa repercussão do que descobrimos no episódio 6, envolvendo toda aquela treta da Supergirl e Brainiac? E hoje sou eu aqui, né, que vou comentar, né, esse episódio da semana do Superman, mas vai ser um vídeo diferente, não só porque sou eu e não o Gabriel fazendo análise, mas também porque nessa semana nós tivemos aí um outro lançamento da DC envolvendo animações, veja só. Até porque tivemos então a estreia do aguardado anime do Esquadrão Suicida, chamado então Esquadrão Suicida Isekai. Os 3 episódios dessa série, então, vai ser um desenho que nós vamos ter aqui. Eles já ficaram disponíveis essa semana e coloca, então, essa equipe de vilões no gênero de Isekai dos animes. E aí, será que deu bom essa aventura da DC aí no mundo dos animes? Então, no vídeo de hoje, eu vou comentar esse novo episódio, então, do Superman e também essa estreia aí desses 3 primeiros episódios do anime do Esquadrão Suicida. Tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, né, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando aí seu bate-like e também seu bate-comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Então já comenta o que você achou dessa estreia do anime do Esquadrão Suicida e também desse novo episódio aí do Superman dessa semana. E bem, dito isso, vamos começar com a análise então desses 3 primeiros episódios do Esquadrão Suicida Isekai. Já que foi, acho que o assunto mais debatido aqui nesse final de semana, muita gente perguntando tanto pro Gabriel quanto pra mim o que a gente tinha achado aí dessa estreia. Vou começar falando aqui o que eu achei de uma maneira geral aí desses 3 primeiros episódios do Esquadrão Suicida Isekai e depois eu comento o episódio 7, né, do Minhas Aventuras com Superman. E bem, galera, começar falando que assim, ó, eu já fui bastante animeiro aí nos meus tempos mais áureos ali do jovem Marcelo. Hoje em dia assisto alguns animes de vez em quando, mas realmente quando teve esse anúncio aí do Esquadrão Suicida Isekai, eu tinha umas certas ressalvas de que daqui a pouco esse poderia virar um anime ali Isekai, meio genericão, já que é uma coisa que tá sendo aqui, é muito famosa, né, no Japão e também o público ocidental gosta bastante. E assim, o Japão realmente tá produzindo muito desses animes de Isekai, né, então eu achei que, ok, eles estão surfando nessa onda. E assim, por esses 3 primeiros episódios que a gente assistiu, então assim, ó, eu só vou fazer análise desses 3, é o que eu senti vendo eles, tá? Eu vou dizer que assim, ó, eu achei meio ruinzinho, tá? Eu achei meio qualquer coisa, assim, não foi muito pra mim esse novo anime aí do Esquadrão Suicida. Era o meu medo que ele fosse meio qualquer coisa, principalmente em relação ao roteiro, que é o que eu vou comentar mais. E esse medo, ele se confirmou, tá? Ó, mas só pra dizer que eu não sou contra a DC fazer animes nem nada, porque eu acho que todas as outras propriedades que eles fizeram, mídias da DC com animes, todos eu gostei, porque eu gostei quando eles fizeram aqueles curtas lá com o Batman Cavaleiro de Gotham, gostei do Batman Ninja, que muita gente desgosta, mas eu adorei as bizarrices que eles fizeram naquele filme, a proposta dele e tal, e também gostei daquele filme da Mulher Gato, que também foi anime, né, aquela coisa mais de assalto que eu achei bem maneiro. Então aqui, ó, zero preconceito em relação a terem feito aí um anime do Esquadrão Suicida. Até porque, independente da minha opinião, muita gente pode ter gostado aí desse começo desse anime, eu acho uma ideia acertada da DC ela ir pra essas outras mídias, né, principalmente fazer uma animação em série, né, um desenho envolvendo anime, que eles ainda não tinham feito. Então isso pega um público diverso ali que daqui a pouco não vê aqueles filmes animados da DC isolado, mas curte gênero de Isekai e aí vai ver, pô, tem a Arlequina ali no pôster, Arlequina, quarto pilar, de novo aqui protagonista, né? Cada vez mais essa teoria do quarto pilar tá se confirmando aí com a Arlequina, né? Eu realmente espero então que eles façam mais séries, então, né, com episódios e não filmes isolados com anime, né? Bom, indo agora para o que eu achei em relação a esses episódios. Bom, a trama é bem simples, é a Waller enviando esses vilões, então enviando o Esquadrão Suicida para um mundo que ela descobriu, então tem todo um lance que ela descobriu essa entrada para outros mundos e ela quer explorar eles na questão mesmo de recursos e daqui a pouco tecnologia que eles querem pegar. Olha aí a crítica social que eles querem colocar, eles estão invadindo outros mundos, países ali, para pegar os recursos desses locais. E aí eles têm a gloriosa ideia, então, de mandar esses vilões aí descartáveis para, digamos, pelo que eu entendi, né, que é tipo limpar, deixar o negócio pacificado para que eles possam, então, ir com quem vai extrair esses recursos e lá eu conseguir pegar na calmaria, né, pegar na paz. E assim, embora eu não tenha gostado, principalmente em relação à questão de texto e roteiro desses episódios, o que não dá pra discordar, eu acho que vai chamar muita atenção, e muita gente até não vai nem prestar atenção em questão de roteiro e tudo mais, é a questão do valor de produção aqui desse desenho, tá?
Porque Esquadrão Suicida Isekai é feito lá pela Warner do Japão com os estúdios Witch, então um estúdio japonês lá. Você realmente vê que eles investiram pesado, assim, você vê as aberturas, encerramentos, você vê o design de personagens, você vê os cenários aqui nesses episódios quando eles vão pro Isekai, né? Que aqui eles vão pro mundo, eles escolheram essa coisa de eles ir pra um lugar que é medieval. Aí você consegue notar que realmente é tudo muito bem trabalhado e principalmente animado nas cenas de ação, né? Que realmente eles colocaram bastante aqui porque a galera vai gostar da cena de ação. Então você vê os membros do esquadrão interagindo ali, dando tiro, usando magia também, que isso é um negócio que eles colocaram. E até isso na questão de roteiro é criativo, que eles dão algo a mais aqui pra esses vilões, pra eles não simplesmente... é só eles nesse mundo medieval e acabou, sabe? Então eles dão um extrinha a mais. Realmente a Warner investiu pesado aqui para essa primeira série, então, animada em anime. Então, quem realmente vai mais pros animes para ver essa questão, não se preocupar tanto com o roteiro, mas ver grandes cenas de ação, né, os sakugas, você vai ter isso aqui nesse anime, tá? Uma coisa que eu citei ali, o design de personagens, né, o visual deles tá bem maneiro, tá? Principalmente o Tubarão Rei, que eles colocaram ali um suspensório, ficou bem maneiro. Também a Arlequina, realmente é o grande chamariz, eles acertaram no visual dela. Outro que eles acertaram muito, muita gente já tinha comentado, é o Cara de Barro, que como esse cara é ator, ele quer chamar atenção, ele tá ali com aquele terninho branco impecável, meu. É o visual lá do Michael Jackson num clipe do Smooth Criminal, do... Isso aí eles acertaram também. Então aquela coisa, você tá pelo visual, você tá pelas grandes cenas de ação aqui que os animeiros adoram, você vai ter, tá, né, no Esquadrão Suicida. Agora, o meu problema realmente com esses primeiros episódios do Esquadrão Suicida Isekai foi muito em relação ao texto, sabe? Principalmente se você pega ali o primeiro episódio, que eu acho uma enorme enrolação, que é bastante focado na Arlequina, que aí, opa, chama atenção, né? Mas também porque eles colocaram aqui o Coringa, né, que era pra botar no trailer, que eu acho que aqui é a única participação que ele vai ter, mas eles colocaram bastante no trailer porque é Coringa, né? E embora eles tenham feito uma coisa que é muito bizarra e eu gostei, que é o Coringa num Coringa móvel, e aí ele fica tocando piano enquanto ele fica falando lá com a Arlequina, o texto todo dessa cena e também antes, quando ele fica falando com a Arlequina, cara, que eles ficam martelando toda hora que eles querem criar um novo mundo, porque a gente não vive no mundo certo, porque vocês pegaram, a gente tá falando de mundo, porque é um anime de Isekai, então eles têm que ir pra um novo mundo, então a gente tá falando de mundo. Tá percebendo que a gente tá falando de mundo? E assim, ó, realmente é impressionante o quanto eles gostam de ficar afirmando essa parada do novo mundo e que eles ficam batendo essa tecla de mundo. Nesse primeiro episódio eu já pude ver que assim, ó, realmente assim, o forte desse anime não parece que vai ser muito em relação à questão de desenvolvimento de personagem, diálogos maneiros, humor. Cara, o humor também nesses episódios aqui você vê o quão fraquinho é. Ele lembra muito o primeiro Esquadrão Suicida, tá? Parece que realmente o pessoal, embora tenha aqui o Pacificador e o Tubarão Rei que estão do Esquadrão Suicida do James Gunn, é evidente o quanto que esse pessoal ele se baseou muito no primeiro Esquadrão Suicida, porque até o lance do Coringa romântico com a Arlequina. Até o próprio Pistoleiro, ele faz menção da coisa do, nós somos uma espécie de Esquadrão Suicida, como tem lá do Will Smith. E aí eu trago o lance do humor aqui porque não é aquele humor inteligente, aquela coisa mais ácida que o James Gunn ele fez no Esquadrão Suicida dele. Parece muito aquele humor forçado e os diálogos também forçados de exposição que nós vimos no primeiro Esquadrão Suicida lá de 2016. Então, infelizmente, esse anime ele realmente me lembrou muito mais coisas ruins que tinha lá no Esquadrão Suicida no primeirão, o que não é algo bom. Os tons de cinza e complexidade que a gente tinha nos personagens que a gente viu no Esquadrão Suicida do James Gunn, aqui, por enquanto, tá? É que eu posso estar falando, tô falando dos 3 primeiros episódios, tá? Mas aqui você vê muito os personagens numa nota só, sabe? Não chega a dar um pouquinho de tom, algo um pouco mais de drama. Eles ficam muito mais naquela pegada de que, nós somos vilões do mal, nós somos maneiros, então é isso, esse é o nosso jeito, cara, esse é o nosso jeito ninja. E aí toda hora fica essa coisa, né, de realmente, nós somos maus, não estamos ligando pros outros, tal, e eles ficam brigando entre si. E isso é durante todos esses episódios aqui. Eu não sei se mais pra frente eles vão começar então a explorar um pouco mais esses personagens, dar um pouco mais de camada, ou eles vão ficar realmente só nesse tom assim de que, nós somos maus e nós gostamos de fazer maldade, e olha como a gente é maneira que a gente solta agora poderzinho mágico. Eu não sei se vai ficar nisso, tá? Parece que tá meio que nessa direção, entendeu? Então essa é a minha maior crítica em relação a esse Esquadrão Suicida Isekai, que embora ele tenha um grande valor de produção, tenha boas cenas ali, o estúdio acertou muito realmente fazendo essa animação, eu acho que eles acabaram pecando muito mais na questão da história e dos personagens, sabe? Você não fica tão conectado com eles e você realmente tem que ser muito fã de DC, e aí você já sabe de tudo, você tem conexão com esses personagens,
Então você não tá nem ligando mais, você fica vendo, pô, queria ver a Arlequina, né, versão anime aí, dando porrada e tal. Se é realmente isso que aí você quer, então pra você acho que vai funcionar muito mais do que funcionou pra mim, sabe? Mas uma coisa eu posso falar é que no terceiro episódio, que é onde eu acho que daqui a pouco ali que deveria ter começado a trama, que aí depois você explica como é que eles chegaram, você faz alguns diálogos, até porque o Rick Flag ele aparece depois e dá uma dinâmica mais interessante pro grupo, do cara certinho com esse bando de vilões aí que, né, só quero fazer maldade e tal. Ele poderia ser mais esse professor roteiro e poderia explicar como é que eles vieram parar ali e tudo mais, e a gente cortaria um monte de enrolação que a gente viu nos dois primeiros. O terceiro, então, ele dá uma melhoradinha porque ele apresenta um pouco mais desse mundo que, embora não seja muito inspirado, é aquela parada medieval que tem um reino de humanos, cavaleiros lá, que a gente já viu um monte de vezes, a gente tem um outro reino que é a das feras, então, né, uns bichos bípedes assim, antropomórficos, e aí uma facção quer derrotar a outra. Não é nada muito original, mas até tem umas coisas de magia ali que dá um temperinho a mais nesse universo, então até passa. Mas a gente acaba descobrindo mais desse mundo, o Esquadrão Suicida ele vai servir para uma rainha ali, e aí eles têm já uma missão, e eles descobrem que tem outros vilões ali que tinham vindo em missões anteriores, um outro Esquadrão Suicida, que a gente tem uma participação do Caça-Rato, e também tá a Katana lá. Então aí já levanta um pouco de dúvidas do que pode acontecer aí na trama. Então assim, realmente o terceiro dá uma melhorada também, de novo, o texto não muda tanto, tem até umas piadas melhores, mas pelo menos a trama você fica um pouco mais interessado, tá? Então assim, pra finalizar essa análise desses 3 primeiros episódios do Esquadrão Suicida Isekai, como eu falei ali, ele tem um bom valor de produção que vai chamar a atenção de muita gente e que vai fazer muita gente gostar desse anime. Acho uma ideia boa fazer um desenho, né, em formato anime, com episódios e tal, mas a história realmente não tá me pegando muito, a relação dos personagens, então realmente o texto, ele foi bastante o calcanhar de Aquiles aí para não me fazer gostar tanto desses primeiros episódios. E aí ficam meus votos, daqui a pouco a trama vai dar uma melhorada em muitos personagens, vão ter mais camadas, então vão acompanhando aí pra ver se realmente vai melhorar mais aí esse anime do Esquadrão Suicida. E bem, agora mudando de assunto, vamos agora pro 7º episódio do Minhas Aventuras com Superman. Sobre esse episódio então da semana do Superman, cara, ele tinha realmente uma tarefa bem difícil, porque o último, né, como eu disse na introdução desse vídeo, pra mim foi o melhor aí dessa temporada, o Gabriel também gostou bastante, então era um episódio que, assim, eu entendo por que eles fizeram ele, mas muita gente talvez não vai gostar pela qualidade que vinha aumentando aqui nessa temporada. Esse episódio 7 é aquele momento, né, da história que a gente tem que voltar, né, para um outro núcleo de personagens para explicar o que eles estavam fazendo enquanto a gente estava acompanhando o outro, né, no caso do Superman. E no último episódio a gente viu a Lois, né, e o Jimmy chegando naquela espaçonave ultra tecnológica junto com o Monsieur Malá e o Cérebro. Então eles realmente tinham que explicar isso, como é que isso aconteceu, né? E aí esse episódio 7, então, é preenchendo essa lacuna, né? Como é que eles chegaram nessa espaçonave ultra tecnológica? E aqui a gente volta, então, no tempo para o momento depois que o Clark, então, ele foi sequestrado lá pela Supergirl, e aí a gente volta aqui para a história. E aí o que a gente tem nesse episódio 7 é um episódio, então, de assalto, né? Onde os personagens têm que roubar algo, aí eles fazem todos os planos ali, como é que a gente chega nesse local. Então é um grande episódio de assalto, né? Até porque o título ele faz um trocadilho aí, que no original ele se chama Ocean's 11, que é para ser uma referência então ao Ocean's 11, aquele grande filme de assalto que muita gente conhece, né? O 11 Homens e um Segredo. Fica aqui a recomendação desse filme, é muito bom. Então ele já faz esse trocadilho no título pra gente saber que, ó, aqui a gente vai acompanhar então uma trama de assalto, né? E o que o Jimmy e a Lois vão roubar nesse episódio? A nave ultra tecnológica que a gente viu no episódio anterior com eles pilotando lá. E aí, pra isso acontecer, né, e o Jimmy e a Lois, eles precisam reunir uma equipe, né, porque toda a trama de assalto tem que ter uma equipe. E não vão ser 11 pessoas como no 11 Homens e um Segredo, mas aqui eles vão contar aqui com o apoio da Curto Circuito, com o qual o Jimmy ele acaba gastando todo o restante da sua fortuna, e também o Monsieur Malá e o Cérebro, né. Que eles que são capazes, então, de pilotar essa supernave tecnológica. E assim, esse episódio ele não é só um grande filler de assalto, porque ele tem 2 grandes funções na narrativa. A primeira, que eu acho que é a principal, é envolvendo a Lois. Porque nesse episódio, enquanto a Lois interage tanto com o Jimmy, quanto também com a própria Curto Circuito e também o Monsieur Malá e o Cérebro, ela vai se dar conta do erro que ela teve, né, quando ela acabou lá o relacionamento com o Clark antes dele ser sequestrado, e ela vai se dar conta do quanto que ela amava ele. Tem uma cena de desabafo dela que pra mim é o melhor momento dramático aqui desse episódio, que é quando ela se dá conta que ela achava que o Clark não amava tanto quanto ela amava ele. O que a gente sabe que é uma mentira, né? Mas por medo, então, ela quis acabar ali com o relacionamento porque ela achava que, ela é só uma humana, ele é tão importante, ele nunca vai me amar do jeito que eu amo ele.
Então ela dá esse discurso, ela se dá conta então do problema que ela causou, né, do erro que ela cometeu, e esse episódio então é importante para primeiro dar essa determinação dela do relacionamento então que ela vai querer então reatar com o Clark, né? Então a gente precisava disso para no momento que ela encontrar com o Clark, a gente fazer sentido, né, dela querer continuar esse relacionamento. Então essa é uma vertente que eles acertam, a outra envolvendo também a Lois, aí é mais específica com o Jimmy, que ela acaba se dando conta então do quão parecida, ironicamente, ela é com o pai dela. Porque chega um momento que ela revela pro Jimmy que ela tá levando aquela bola, aquela esfera que tem a Kryptonita, e ela tá determinada em acabar com a cara. Ela não quer nem conversar com a Supergirl, ela é inimigo, a gente vai eliminar ele, a gente quer salvar o Clark. Aí o Jimmy vai e joga na cara dela dizendo que, você tá falando aí igual o seu pai, hein? E ele realmente tá certo nisso, ela vê o quão, absoluta ela tá sendo em relação à cara. E o Jimmy tem um ótimo diálogo também, aqui acho que é a segunda melhor cena aqui desse episódio, que ele fala, né, que a diferença da cara pro Clark é que a cara não teve ninguém. Ela não cresceu na Terra, ela não teve amigos, ela não teve pais amorosos. A gente pôde ver o quão destrutivo é a relação dela com o Brainiac, né? E o Jimmy explica isso pra Lois, então. Então isso pro roteiro vai servir pra Lois também não querer logo de cara virar inimiga ali da cara, ela vai querer entender então as motivações dela, como também em relação a Lois com seu pai, pra ela ver que, olha, eu tô julgando tanto assim meu pai, mas quando eu me coloquei em situações parecidas, eu tava agindo como ele. Então isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar a aproximar a Lois com o pai mais pra frente. Então, enquanto toda essa trama de assalto deles invadindo os laboratórios Stark, que eu até não mencionei antes, é lá onde tá essa nave, eles vão desenvolvendo essas partes, principalmente da Lois e também do Jimmy, pra mostrar, adulto e compreensível ele é, sabe? Tanto tempo passando com o Clark, eu acho que fez ele quase um Superman também. Porque ele manda bem em vários diálogos, então, defendendo a cara, e também quando eles estão planejando lá o plano, ele fala que, não quero que machuque ninguém, tá? Sempre tem um jeito melhor. Então você vê o quanto que a relação dele com o Superman influenciou, né, o próprio Jimmy. Então esse episódio ele tem essa linha que desenvolve a Lois e o Jimmy, principalmente a Lois, e também tem uma outra linha aqui em relação ao Waller e o Projeto M do Lex Luthor. Porque o que é explicado nesse episódio é que a Waller, depois que teve toda aquela confusão envolvendo o Superman e a Supergirl brigando na cidade, ela aproveita isso e simplesmente invoca uma lei marcial em Metrópolis lá com os robozões dela. Ela mostra que agora tem toda uma equipe especial que é o Corpo de Defesa Humana, que tem isso nos quadrinhos. E essa vai ser uma resposta para as invasões futuras de alienígenas. E ela já diz, quando o Superman voltar, a gente vai ter preparado agora. Então a Waller deu esse golpe, então colocou essa lei marcial em Metrópolis. Ao mesmo tempo também que nesse núcleo aí a gente vê esse projeto M do Lex Luthor ganhar força. Porque quando a equipe de assalto ali do Jimmy invade os laboratórios de Star, o Lex aciona então a divisão dele, o projeto M, daqueles robôs que ele tá preparando para lutar contra alienígenas kryptonianos. Ele avisa bem pro espectador, e isso também vai ser útil pro futuro, que esses robôs agora estão só 10% da capacidade. E acontece que esses robôs acabam não impedindo o Jimmy, né, e a trupe dele de conseguir a nave, né, ele acaba falhando, eles conseguem a nave, mas a Waller ela acaba bastante satisfeita com isso, porque ali, né, quando eles estão escapando com a nave, a curto-circuito e a onda térmica, que ali é revelado que elas estão namorando, né, elas atacam juntas ali, então são meta-humanos, e esses robôs, algum deles acabam sobrevivendo, e a Waller vê valor nisso, então ela fala assim pro Lex, agora esse projeto aí eu vou dar a verba total e você agora vai botar 100% da capacidade. Ou seja, mais pro final dessa temporada, ou talvez em outra ainda, a gente vai ver que realmente essa ameaça do Lex vai ser bem forte, porque só com 10% da capacidade a Waller já viu potencial nisso. Agora imagina quando isso estiver completo. Então aí já tem um foreshadowing pro que vai acontecer mais pra frente. E falando de coisas que eu acho que vai ter um payoff mais pra frente, tem um momento onde o Mon-Se lá e o Cérebro, eles divergem do caminho porque eles vão atrás de um mineral, uma fonte de energia que é pra terminar ou consertar aquela máquina de portais que eles têm, né? O que implica que talvez a gente tenha alguma questão de multiverso mais pra frente, né? Que eles possam viajar ou encontrar outros mundos mais pra frente. Já que, né, eles gastaram alguns preciosos minutos e também diálogos pra deixar isso bem claro, né? Que eles estavam atrás desse mineral, que é importante. Então algum payoff a gente vai ter disso, né? Porque eles levam com eles e fica ali subentendido, né? Que daqui a pouco eles vão finalizar a máquina lá de portais. Então, como eu falei mais pra frente, talvez tenha algo envolvendo o multiverso, eles precisem utilizar essa tecnologia do Mon-Se e do Cérebro. Em relação a aspectos importantes, então, pra temporada, pro desenho, essas seriam as principais coisas que aconteceram nesse episódio. Tudo isso enquanto tava tendo essa trama, então, de assalto, que, como eu falei, é uma trama assim meio basicona, tem todos os checklists que precisam, mas é uma traminha bem feita, sabe? Você tem a trupe do Jimmy ali discutindo os planos, como é que eles vão invadir, a curto-circuito interagindo com eles dá uma dinâmica diferente, ainda mais com o Mon-Se e também com o Cérebro.
Tudo isso enquanto eles vão colocando essas peças aí mais pra frente que eles vão explorar, né? Até porque a mensagem aqui do amor da Lois, né, descobrindo esse amor que ela tinha pelo Clark, é uma coisa importante, né, que eles colocam esses dois casais ali do lado da curto-circuito e também do Monsieur Malá para discutir isso e dar essa empolgação, né, dar essa motivação a mais aí que a Lois precisava para quando eles estão levantando o voo e indo pro espaço lá salvar o Clark. Ela precisava dessa determinação e esse episódio ele era necessário para isso. Eu não vejo como eles não poderiam pular ou talvez resolver num episódio seguinte, e aí eles contando brevemente, sabe? Eu acho que realmente eles precisavam desenvolver esse lado da Lois, do Jimmy junto, embora não seja então um episódio tão impactante como a gente teve ali com a Supergirl no anterior, ele é realmente importante ali pros personagens, é um tom ali mais de comédia ali pra mudar um pouco do que tava tendo nos últimos episódios com o Superman, então acho que até dá uma mudada necessária, não é um episódio ruim de qualquer modo. Até porque, então, agora ele prepara o terreno, né? A gente termina o episódio exatamente como terminou no outro, né? Mas agora sabendo todo o contexto, né? Agora a gente vai ter essa trupe do Jimmy que eu acho que com certeza eles vão conseguir convencer aí a Supergirl aí a entrar do lado deles, já que ela já estava resolvida a descobrir o passado dela. Então vamos ver o que acontece nos próximos episódios dessa novela do Superman. E galera, essa foi então minha opinião sobre o anime então do Esquadrão Suicida, né, os primeiros episódios e também o episódio 7, né, do Minhas Aventuras com Superman. Agora eu quero saber o que vocês acharam aí dessas duas animações, né? Vocês acham que a DC deve fazer mais anime, mais séries assim com episódios? O que vocês acham que vai acontecer lá no Minhas Aventuras com Superman? Deixa aqui nos comentários. E já sabe, né, galera, clica aqui no sininho de notificação e se inscreve no canal para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, tem a opção do Seja Membro aqui no YouTube no Clube de Canais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.